Ok. Boa noite, amada igreja. Vamos dar início a este culto em nome do Senhor Jesus. Fazendo a leitura do Didaquê, hoje leremos o capítulo 3, que tem como título Contra a Paixão e Idolatria. Advertência contra a paixão e a idolatria. Meu filho, evita tudo o que é mal e semelhante ao mal. Não sejas odiento, pois o ódio conduz à morte, nem ciúme, nem brigalhão ou provocador, pois de tudo isso nascem os homicidas. Meu filho, não sejas cobiçoso de mulheres, pois a cobiça conduz à fornicação. Evita a obscenidade e os maus olhares, pois de tudo isto nascem os adúlteros. Meu filho, não sejas dado à adivinhação, pois ela conduz à idolatria. Abstente também da encantação, feitiçaria, e da astrologia, e das purificações. Nem procures ver ou ouvir, entender estas coisas, pois tudo isto origina a idolatria. Meu filho, não sejas mentiroso, pois a mentira conduz ao roubo. Não sejas avarento ou cobiçoso de fama, pois tudo isto origina o roubo. Meu filho, não sejas furioso, pois isto conduz à blasfêmia. Não sejas insolente nem malvado, pois tudo isto origina as blasfêmias. Sê antes manso, pois os mansos possuirão a terra. Sê longânime, misericordioso, sem falsidade, tranquilo e bom, e guarda com toda reverência a instrução ouvida. Não te eleves a ti mesmo, e não entregues teu coração à insolência. Não vivas com os grandes, mas com os justos e humildes. Tu aceitarás os acontecimentos da vida como sendo bons, sabendo que a Deus nada daquilo que acontecerá é estranho. Nesse momento baixamos nossas cabeças e vamos fazer um momento de oração, de contrição e confissão aos pecados. Oremos. Maravilhoso Deus, bendito e santo é o teu nome, Senhor Jesus. Digno és tu, Pai amado, de toda a honra e de toda a glória, de todo o louvor, ó Pai. Obrigado, Santíssimo Deus, por essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor Jesus, na tua casa, Senhor Deus, na casa de oração, ó Pai amado, para te louvar e glorificar o teu santo e bendito nome, ó Deus. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, por nos permitir estarmos aqui esta noite, Senhor Jesus Cristo, para logo mais ouvir a tua palavra, Senhor Deus. Venha nos preparar o nosso ser, os nossos corações, para ouvir as tuas instruções, Senhor Jesus Cristo, que será ministrado logo mais, Senhor Jesus Cristo, com o teu servo, Pai amado, que tu tem escolhido para esta noite, Senhor Jesus Cristo. Amado Pai, abençoa, Senhor Jesus, cada um dos irmãos aqui presentes, ó Pai amado, e aqueles também que não puderam vir, aqueles que estão por chegar, ó Deus, que tua mão poderosa, Senhor Deus, esteja sobre cada um de nós, Senhor Jesus Cristo, nos protegendo, Senhor Deus, de todo e qualquer mal, Senhor Jesus. Obrigado, ó Pai amado, por nos conceder, ó Pai amado, tudo aquilo que nós necessitamos, ó Deus, durante os nossos dia a dia, Senhor Jesus. Obrigado por tudo, ó Deus. Eis que eu te peço no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Nesse momento vamos fazer um recitativo que se encontra em Romanos, capítulo 13, versículo 1. Eu vou ler à medida que eu for lendo, os irmãos vão repetindo. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Amém. Vamos louvar ao nosso Deus com o Salmo de número 3.
Senhor, como aumentam contra mim os opositores meus. São muitos que proferem contra mim, nem Deus o salvará. Tu és minha glória, escudo meu, exaltas o servo teu. Clamei com minha voz, responde-me no santo monte seu. E pego no sono ao deitar, acordo, pois me sustens. Não temo a multidão ao meu redor, que contra mim está. Levanta-te, ó Deus, vem me salvar. Feriste inimigos meus, seus dentes e seus queixos quebrastes, ferindo-os de uma vez. Ao Senhor Javé, o nosso Deus, pertence a salvação. As bênçãos divinal esteja, pois, no povo teu, Senhor. Amém. Convido a amada igreja a se colocar de pé para fazermos a leitura bíblica responsiva. Hoje leremos o livro de Levíticos, capítulo 25. Pela manhã nós já lemos do capítulo 1 ao 34 e agora do 35 ao final. Se teu irmão empobrecer e as suas forças decaírem, então sustentá-lo-ás. Como estrangeiro e peregrino, ele viverá contigo. Não receberás dele juros nem ganho. Teme, porém, ao teu Deus, para que teu irmão viva contigo. Não lhes darás teu dinheiro com juros, e nem lhes darás o teu mantimento por causa de lucro. Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para vos dar a terra de Canaã, e para ser convosco. Também, se teu irmão empobrecer, estando ele contigo, e vender-se a ti, não o farás servir como escravo. Como jornaleiro e peregrino estará contigo, até o ano de jubileu te servirá. Então sairás de tua casa, ele e seus filhos com ele, e tornará a sua família e a possessão de seus pais. Porque são meus servos que te tirei da terra do Egito, não serão vendidos como escravos. Não te assenhorearás dele como tirania, teme, porém, ao teu Deus. Quanto aos escravas que tiverdes, virão de nações da vosso derredor,
delas comprareis escravos e escravas. Também os comprareis dos filhos dos forasteiros que peregrinam entre vós, deles e das suas famílias que estiverem convosco, que nasceram da vossa terra, e vos serão por possessão. Deixá-lo-eis por esperança, pois haverei com possessão. Perpetualmente os fareis servir, mas sobre vossos irmãos, os filhos de Israel, não vos assenhoreis com tirania uns sobre os outros. Quando o estrangeiro, o peregrino que está contigo, se tornar rico, e teu irmão junto dele empobrecer e vender-se ao estrangeiro, ou o peregrino que está contigo, ou a alguém da família do estrangeiro, Depois de haver se vendido, haverá ainda resgate por ele, e um de seus irmãos poderá resgatá-lo. seu tio ou primo o resgatará, ou um dos seus parentes da sua família o resgatará. Ou se lograr meios, se resgatará a si mesmo. Com aquele que o comprou, acertará contas deste o ano em que se vendeu. A ele, o ano do jubileu. O preço da sua venda será segundo o número dos anos, conforme se paga a um jornaleiro. Se ainda faltarem muitos anos, devolverá proporcionalmente a eles, do dinheiro pelo qual foi comprado, o preço do seu resgate. Se resgatares poucos anos até o ano do jubileu, então fará contas com ele e pagará em proporção aos anos restantes o preço do seu resgate. Como jornaleiro, de ano em ano estará com ele, não se assenhoreará dele com tirania à tua vista. Se não a resgatar, sairá no ano do jubileu. Porque os filhos de Israel me são servos, meus servos são eles, os quais tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Amém. Podemos sentar. Oi. Vamos mais uma vez louvar ao nosso Deus com o hino do cantor cristão 328, Sossegai. Ó Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não tiva que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, se prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem naufragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar.
sim, sossegai. Mestre, na minha tristeza, estou quase a sucumbir. A dor que perturba minha alma, eu peço-te, vem banir de ondas do mal que me cobrem. Quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a nau tragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Ora bonança, em paz eis o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, ó meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a nau tragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai, para vos salvar, sim, sossegai. Amém. Nesse momento faremos um momento de intercessão. Convido o presbítero Diego que esteja fazendo esse momento de intercessão. Baixemos nossas cabeças, nos colocamos diante a presença de Deus nesse momento para orarmos, para pedirmos e intercedermos pelos pedidos a seguir. Senhor Deus, Pai amado, Deus santo, Deus bendito, Deus todo-poderoso, Criador dos céus, Criador da terra, Criador de tudo o que existe neste universo. Pai amado, todo o poder está em Tuas mãos. Temos plena consciência que não somos nada diante de Ti. Temos consciência de que somos maus em nós mesmos. Temos consciência que somos fracos, pecadores, insuficientes e carecemos e perecemos e precisamos da Tua graça e da Tua misericórdia sobre nós. Pai amado, reconhecemos que temos uma batalha dentro de nós mesmos, o espírito contra a carne, o espírito contra o pecado. Pai, dá-nos do Teu Espírito, dá-nos, Senhor, força, dá-nos, Senhor, entendimento para batalharmos contra o mal,
para batalharmos contra o pecado. Que consigamos, Senhor, com a tua ajuda, mortificar o mal, mortificar o pecado em nossas vidas, e cada dia possamos viver uma vida de santidade, porque temos consciência que fomos chamados por ti para sermos santos e irrepreensíveis, separados do mundo, irrepreensíveis, andando de modo digno, de modo fiel aos teus santos ensinamentos, Senhor. Pai, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, perdoa-nos, Senhor, porque até o nosso melhor ato de bondade é trapo de imundícia diante de ti, porque sabemos, Senhor, que tudo tem um interesse por trás. Mas, Senhor, torna-nos dignos de fazermos a boa obra, torna-nos, Senhor, dignos de fazermos cada vez mais participantes da tua família. Dá-nos fé, Senhor, dá-nos graça, dá-nos misericórdia, dá-nos, Senhor, a tua palavra, nos alimenta dia após dia com os teus ensinamentos, para que venhamos ser fortificados, estabelecidos cada vez mais e fincados os pés na rocha do teu Filho amado Jesus Cristo. Senhor amado, dá-nos saúde física, Senhor. Sara todos aqueles que estão doentes, acamados, enfermos, não só os membros da tua igreja, mas aqueles que estão a perecer nos leitos dos hospitais, perecendo por falta de medicamento, perecendo por falta de condições de comprar o medicamento, de ter um atendimento necessário, ou até mesmo, Senhor, desiludidos por acreditar que só há a cura através, Senhor, das coisas humanas, mas bem sabemos que Tu és capaz de curar todo aquele que Tu quer, pelo poder da Tua palavra, assim como Tu curou enfermos, coxos, endemoniados, fez até ressuscitar mortos, ó Pai. Nós sabemos que Tu és o mesmo hoje, o que Tu foi ontem e é para sempre. Senhor amado, Senhor eterno, que Tu venha nos dar saúde espiritual, fortifica o nosso espírito cada vez mais, para batalharmos, Senhor, contra as ordens do maligno, contra as setas do maligno, e venhamos vencer, e venhamos nos engrandecer em Ti e ser glorificados em Ti. Pai amado, Te pedimos pela congregação de Teresina, pela congregação de Caruaru, pelos irmãos de Manaus, e também pela nossa igreja estabelecida aqui neste local em Campo Maior, que Tu venha, ó Pai, trabalhar no coração de cada membro, porque nós somos tijolos de uma construção, a qual estamos estabelecidos na pedra angular, que é o Teu Filho amado Jesus Cristo. Somos pedras vivas desta construção, que Tu venha dar cada vez mais amor ao Teu povo, para que venha amar a Tua obra, para que venha amar a Te servir e Te seguir, que venhamos Te servir com alegria, que venhamos dobrar os joelhos diante de Ti e reconhecer a Tua majestade. Pai amado, nós dependemos de Ti. Abençoa, Senhor, esta congregação, abençoa esta igreja, abençoa os irmãos em Teresina, em Caruaru, e em todo o mundo, que nesse momento igrejas que se reúnem para professar o Teu santo nome, venham, Senhor, a estarmos unidos em uma só fé e um só amor, dizendo que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Deus amado, Deus altíssimo, Te pedimos pela liderança da Tua igreja, na pessoa do pastor Jorge, que Tu continues, Senhor, a trabalhar na vida do Teu servo, dando a ele sabedoria, entendimento, cada vez mais que ele venha se dedicar à Tua obra, que Tu venha, Senhor, suprir as suas necessidades, que Tu venha, Senhor, abençoar a sua família, os seus filhos, e que a família pastoral seja cada vez mais um exemplo para a Tua igreja, Senhor. Que o Teu servo, pastor Jorge, seja iluminado por Ti, para que palavras que venham do alto céu venham a ser proferidas pela sua boca, para trazer vida, para trazer paz, para trazer entendimento, exortação, ademoestação. Que em tudo, Senhor, Tu seja engrandecido na vida dele. Não só, Senhor, também Te peço pelo presbítero Laurindo, que Tu venha dar saúde a ele,
que tu venha, Senhor, dar entendimento, vigor, alegria de te servir e te seguir. Te agradecemos, Senhor, pela vida dele, por ele estar aqui conosco, servindo ao Senhor juntamente conosco. Te peço também pela minha vida, que tu venha trabalhar, Senhor, cada vez mais, me dando entendimento, sabedoria, para guiar o teu rebanho e também a minha família. Que tu possa, Senhor, ser engrandecido, Senhor, em cada palavra, em cada ato, em cada modo de viver, e que tu estejas comigo, em todo lugar que eu for, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Eu te peço pela minha esposa, pelo meu filho, e que tu venha abençoá-los e mantê-los firmes e íntegros no teu caminho, no teu reino, Senhor. Meu Deus, eu te peço, Pai, também, neste dia a qual a nação brasileira se reuniu e foi às urnas para eleger o novo presidente deste país, como também governadores em alguns estados, que tu possa, Senhor, fazer com que se levante um homem temente a ti, um homem íntegro, um homem de caráter, um homem que defenda, Senhor, os princípios morais, éticos e religiosos, que venha fazer leis para progredir este país, que venha fazer ações que venham trazer emprego para os desempregados, que venha fazer ações para a saúde, onde muitos estão morrendo, ó Pai, por falta de saúde, por falta de recursos, que estão sendo extorquidos pela corrupção. Que tu venha, Senhor, fazer com que este novo governante venha fazer leis para punir o transgressor e também leis a qual não venham recair sobre os inocentes. Também, ó Pai, te pedimos que esse governante venha trazer segurança ao nosso país, aumentando o efetivo, punindo os criminosos e fazendo com que haja justiça de forma justa e digna. Pai, te pedimos, Senhor, que este novo governante olhe para os pobres, olhe para os negros, olhe para todas as classes sociais, de maneira uníssona, de maneira igual, que não haja distinção, que não haja, Senhor, discriminação, mas que todos nós venhamos, Senhor, progredir como um povo, a qual nós somos brasileiros, que venhamos progredir de maneira correta, de maneira justa e fiel. E te pedimos, ó Pai, que tu esteja à frente desta nação, porque feliz a nação cujo Deus é o Senhor, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Que tu venha, ó Pai, converter almas à tua igreja, que tu venha converter almas ao teu reino, que tu venha, Senhor, fazer com que nós, cristãos, venhamos pregar a tua palavra nos quatro cantos deste país, para que muitos, como nós hoje conhecemos, venham a conhecer a tua palavra, venham conhecer a tua justiça, venham conhecer o teu amor, a tua graça e a tua misericórdia. Traz fé e arrependimento a este Brasil, traz fé e arrependimento a esses governantes, Senhor, para que temam a ti, porque não venham temer apenas, Senhor, os tribunais, não venham temer apenas os órgãos fiscalizadores, mas que eles venham temer o juiz de todo o universo, aquele que controla todas as coisas e que vê todos os atos humanos e que conhece o coração e a mente de cada um. Que eles venham, Senhor, a temer a ti, acima de todas as outras coisas, ó Pai. Senhor, te peço que tu venha ter misericórdia dos nossos familiares e dos nossos amigos, e que tu nos use como instrumento de tuas mãos, para propagar o teu evangelho onde quer que nós formos, que através do nosso testemunho, venhamos, ó Pai, mostrar o nosso Senhor Jesus Cristo, que através do nosso modo de viver, do nosso modo de falar, o teu Filho Jesus Cristo seja revelado em nós. Te pedimos, Senhor, que tu nos fortaleça cada vez mais e trabalha no coração de todos aqueles que não puderam vir esta noite, incomodando-lhes da necessidade de estar presente em comunhão na tua igreja. Senhor amado, te pedimos tudo isso, confiando plenamente de que tu estás no teu santo trono a nos escutar, e que tudo, Senhor, subiu ao teu santo trono como aroma suave, e que tu, Senhor, farás como tu queres, porque tu é que faz, tu é o que realizas. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, é que nós te pedimos para todos sempre. Amém.
Esse momento é um momento de ofertório. Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. 2 Coríntios 9, 7. Diz assim: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Quem trouxe seus dízimos e oferta pode depositar no cofre da igreja. Oremos. Poderoso Deus, louvado seja o teu santo nome, ó Pai amado. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, por as ofertas recolhidas esta noite, Senhor Jesus Cristo, para que ela seja usada, Senhor Jesus Cristo, na tua casa, Pai amado, para a manutenção da tua casa, para que não falte nada, ó Deus. Amado Pai, neste momento, Senhor Jesus Cristo, momento, Senhor Jesus Cristo, mais importante, ó Pai amado, que é ouvir a tua palavra, Senhor Deus, que tu venha nos abençoar, Senhor Jesus Cristo, venha nos preparar para receber a tua palavra, Senhor Jesus. Abençoa o teu servo, Senhor Jesus Cristo, que vai fazer a explanação da tua palavra esta noite, Senhor Deus. No nome do teu filho amado, Jesus Cristo, que eu te oro, Pai amado. Amém. Oi. Boa noite, amada igreja. Vamos ficar em pé e vamos abrir em Tiago, capítulo 1, dos versículos 22 ao 25. Tiago, capítulo 1, dos versos 22 a 25. Diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que o considera atentamente na sua lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante. Esse será bem-aventurado no que realizar. Oremos. Senhor Deus, Pai amado, todo-poderoso, Senhor Jesus, Deus de toda a honra, toda a glória, todo louvor, meu Pai. Senhor Deus, obrigado, Senhor Jesus, por tudo que fizeste em nossas vidas, Senhor Jesus. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos dá, meu Pai. Que o Senhor venha operar, Senhor Jesus, nos corações dos irmãos, Senhor Jesus. A Tua palavra, Senhor, o que o Senhor quer dizer esta noite, Senhor Deus. Me usa como instrumento da Tua palavra, Senhor Deus. E não falo por mim, Senhor, que não venha falar por mim, mas sim pelo Teu Espírito, meu Pai. Amém. Pode sentar, irmãos. Irmãos, essa epístola do Tiago é uma epístola chamada Gerais, né? É uma epístola católica, é uma epístola universal. Ela é direcionada para todas as igrejas, porque há uma mensagem que é central para todos nós, né? E o autor dessa epístola é Tiago, meu irmão, de Jesus, com a datação de cerca de entre 44 a 66
depois de Cristo, né? Quem era o alvo? Para quem era o alvo dessa epístola que Tiago escreveu? Era para cristãos perseguidos, né? Os encorajar a buscar sabedoria, fortalecer a fé e viverem em obediência à palavra de Deus e no relacionamento com o próximo. Tiago vai relacionar a fé viva à fé que dá frutos, né? Basicamente o alvo para quem Tiago está escrevendo essa epístola. E a partir dessa exposição desse texto, vamos tratar o tema vivendo a palavra, né? Tornai-vos, pois, praticantes da palavra. Essa é a ordem e a peça central do capítulo 1 de Tiago. E revela a prática como um elemento principal, um elemento indispensável para o verdadeiro cristianismo. Esse tom desse início do capítulo 1, esse conteúdo desse capítulo, esse discurso de Tiago, vai assemelhar-se muito com Mateus capítulo 7, lá no Sermão do Monte. Vamos abrir Mateus capítulo 7, versículos 24 a 27. Essa passagem de Tiago assemelha-se muito, né, a essa passagem do Sermão do Monte que Jesus deu lá em Mateus 7. Mateus 7, capítulos 24 a 27. Diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. 26. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. 27. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, e sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Essa é a ideia que Tiago expressa nas suas palavras. Vai de encontro com o versículo 22 do capítulo 1 de Tiago. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-os a vós mesmos. Irmãos, nós devemos ter algumas ideias em mente, né, desse capítulo, né? E nós devemos ouvir a palavra e praticá-la com as nossas vidas. Falar da palavra, a importância das escrituras em nossas vidas, a qual o próprio Deus falando conosco. Se nós devemos ouvir a palavra, logo praticá-la, por que nós devemos fazer isso? Porque é o próprio Deus falando através das suas escrituras, falando através da sua palavra. Deus fala hoje conosco através da sua palavra, das escrituras. No passado ele falou através dos seus profetas, no passado ele falou de várias maneiras, mas hoje Deus fala através das suas escrituras, que é tudo aquilo que os profetas falaram e foi redigido nas escrituras. É o próprio Deus falando. Como nós já cansamos de escutar, se você quer escutar a voz de Deus, leia a palavra. Se você quer escutar audivelmente, leia em voz alta as escrituras, porque é o próprio Deus falando. E essa é a importância de nós seguirmos e praticá-las com a nossa vida. A importância do culto para nós porque é onde vamos cultuar a Deus, é onde vai ser a palavra pregada, é onde o próprio Deus vai pregar, é onde o próprio Deus vai falar com o seu povo, com a sua igreja. O culto, ele sempre tem que ser constante, não só aqui nesse momento,
mas como sairmos pelaquela porta, o culto tem que continuar em nossas vidas. É muito importante, irmãos, esse momento, porque é o próprio Deus estando presente aqui. Há uma conversa, há uma mensagem vertical de Deus para com o seu povo, de Deus para com o seu povo, e nas orações do seu povo para com Deus. Esse momento do culto, esse momento no culto é o culto solene, é onde nós devemos ter reverência a Deus, a sua palavra. Temos que prestar muita atenção e abrir nossos corações, pois, como eu disse, é o próprio Deus falando conosco através das suas escrituras. Agora mesmo, através de mim, Ele usando como instrumento da sua palavra, Deus está falando. Essa é a importância do culto para nós, da mensagem sendo pregada. Como diz lá em Romanos, capítulo 10, versículo 17, e assim a fé vem pelo ouvir da pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Se estamos aqui, estamos sendo alimentados com mais fé pela palavra. O difícil, como eu sempre escutei, desde um dos primeiros dias que o pastor Jorge vem à frente desse ministério aqui em Campo Maior, que eu nunca esqueci de uma principal frase que ele diz: o difícil não é fazer a vontade de Deus, o difícil é deixar de fazer as nossas vontades, Então, Tiago, nós temos que ter essas ideias, porque em Tiago vai nos colocar tudo isso em mente, porque é o viver da palavra de Deus, e a palavra pregada no culto, a vivência das escrituras e o que as escrituras em nossas vidas, o porquê que devemos praticá-las, praticar o que Deus diz, praticar o que as escrituras diz. É difícil? Não é difícil praticar o que a palavra diz. O difícil é deixar de fazer as nossas vontades. Esse que é o difícil, deixar de fazer o nosso querer, o nosso eu. E esse é um ponto primordial, também, para que venhamos a praticar tudo aquilo que sai desse púlpito, que sai dessas escrituras, que constantemente vamos buscar a palavra de Deus e tentar vivê-la. O cristão, ele precisa praticar aquilo que ouve, o que lê nas escrituras. Por isso, o tema é vivendo a palavra, Nós temos que ter tudo em mente, que o que é a importância das escrituras, o que é a importância do culto agora, do que é a importância da pregação, nas nossas vidas. Tiago, ele adverte os seus leitores a atentarem muito bem para a palavra de Deus. Se deixarem de ouvir a mensagem de Deus, estão enganando a si mesmo. Se deixarem de ouvir a mensagem de Deus, estão enganando a si mesmo. Simplesmente ouvem a palavra, ouvem a pregação do evangelho e no final do culto vão embora, como se a palavra não tivesse surtido nenhum efeito, não tivesse penetrado, não tivesse falado conosco. A fé cristã é sempre ativa. Comparada a muitas religiões que se tem aí afora no mundo, a fé cristã tem um diferencial. Ela é uma fé ativa. Temos que ter isso em mente. A fé cristã é uma fé ativa, diferente de muitas outras religiões que nós vamos encontrar no restante do mundo. Em uma das suas epístolas, João, ele descreve de como tem que ser o cristão, um cristão ativo, dizendo, lá em 1 João capítulo 3, 18, filhinhos, não amemos de palavras, nem de línguas, mas de fato, de verdade. As escrituras sempre vai nos apontar a essa fé ativa. E Tiago é uma epístola primordial para essa fé ativa, de fazer, de dar frutos, de fazer obras. Lembrando
não somos salvos por elas. Essa é uma consequência da fé que Deus imputou em nós. Aqueles que deixam de praticar a palavra, não somente são somente ouvintes, são culpados de uma autoilusão perigosa e falsa. Se o evangelho, por natureza, contém um poder, irmãos, que salva e a convoca à obediência, aquele que olha para apenas um desses elementos, né? Quais são os elementos que contêm o poder de salvar, da convocação e a obediência? Se nós olharmos somente a um desses elementos, nós não abraçamos verdadeiramente a fé cristã. E é por isso que Tiago pode dizer: aqueles que são somente ouvintes da palavra estão se enganando a si mesmo. Estão enganando a si mesmo. Estas pessoas pensam que têm um relacionamento com Deus, próximo a Deus, pelo fato de virem à igreja, pelo fato de participar dos estudos bíblicos, pelo fato de lerem a palavra de Deus. Mas, se aquilo que elas ouvem não for acompanhado pela obediência, sua verdadeira situação diante de Deus será bastante diferente. Como diz Calvino, ele diz que a obediência é a mãe do verdadeiro conhecimento de Deus. Vamos voltar aqui para o texto, no versículo 23 e 24, onde diz assim: porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. 24. Pois a si mesmo se contempla e se retira, para logo se esquece de como era a sua aparência. E Tiago, ele faz uma ilustração aqui, né? A ilustração de que todos os dias vemos um reflexo no espelho. Antes de sairmos de casa pela manhã, nós olhamos várias vezes e durante a noite o espelho, não é? Várias vezes nós olhamos isso daí. E o espelho, ele é algo corriqueiro em nossas vidas. O espelho, todo dia você vai olhar para esse espelho. Mas toda vez que você volta ao espelho, você demonstra que a nossa memória, ela é fraca. Demonstra que a nossa memória, ela, como se estivesse sofrendo de Alzheimer. Nós sempre vamos esquecer o nosso reflexo, né? Porque sempre nós vamos ver. Você sabe como é seu olho, você sabe como é a cor da sua pele, você sabe como é seu cabelo, pode ser que esteja bagunçado, mas você sempre vai olhar para o seu reflexo, mesmo estando tudo ok. Mesmo que você veja um espelho, você vai lá e vai dar uma curiadinha em como você está. Por que você sempre faz isso? Por que sempre nós esquecemos, né? Essa nossa visão. Nós sempre esquecemos de como nós somos, a nossa aparência. Essa é a ilustração de como a palavra de Deus, e como Tiago, ele quer nos mostrar. Há essa constante volta, né, ao espelho. Tiago, ele faz essa ilustração de um espelho. Os espelhos no século I, eles não eram feitos de vidro, como nós vemos hoje. Os espelhos eram feitos de metal. Eram polidos, né? Para que aquele metal, bronze, né? Bronze era feito de bronze ou então de prata, né? Geralmente, quem tinha mais condições, geralmente era feito de prata. Aqueles que tinham menos condições, era feito de bronze. E o espelho, irmãos, naquela época, não ficava
horizontalmente, ela ficava verticalmente em cima de uma mesa, onde você tinha que se encurvar, né, e olhar seu reflexo. Era um reflexo não tão nítido, mas era um reflexo. Então você precisava se encurvar, olhar para baixo, então podia ver seu reflexo, né? E tá aqui esse ponto que Tiago quer chegar, que a pessoa que olha para o espelho para ver sua própria imagem, ela logo se esquece. É como uma pessoa que ouve a proclamação da palavra de Deus, mas ela não consegue ter essa resposta. Ela não consegue ouvir essa resposta da palavra, porque ela sempre tem que voltar ao espelho. É como uma pessoa que chega na igreja e ela escuta aquela palavra e tudo mais, sai daqui, lê um pouco a palavra, mas ela não consegue viver aquilo de fato. Ela vem para a igreja no domingo seguinte, escuta tudo aquilo que tem que escutar, ela fala, é verdade, é verdade, é verdade isso daí. A gente fala, dá conselhos pela palavra, a pessoa diz, é verdade, é verdade. Nós sabemos que tem muitas pessoas assim, que não conseguem viver a palavra, mesmo elas vendo as escrituras, mesmo elas vendo a palavra de Deus, sendo ouvinte aqui no banco, ela vê tudo aquilo, mas ela se esquece. Ela vem, escuta, é verdade, sai, se esquece. Essa é uma ilustração que Tiago nos dá de uma pessoa como quando se olha no espelho. Você sempre vai olhar o seu reflexo. O evangelho, porém, não consegue penetrar no coração e não pode mudar a disposição daquela pessoa. Ela não consegue. Não consegue mudar o interior daquela pessoa. O espelho é um objeto usado para alterar a aparência externa da pessoa, não é? A palavra, contudo, ela confronta nosso ser. Ela quer uma prática do nosso ser. Por que, como eu falei, que essas pessoas, porque essas pessoas se esquecem da sua aparência e logo vão embora? Por quê? A gente consegue ver isso no nosso dia a dia, na nossa prática. Muitas pessoas ouvem um sermão, como eu falei, depois não conseguem lembrar de tudo aquilo, de uma única palavra da pregação que se teve no domingo. Será se nós que estávamos na casa de Deus no domingo passado, no domingo retrasado, nós conseguimos lembrar o que foi pregado no domingo passado? Será se a gente consegue lembrar qual foi o tema, qual foi as aplicações que o pastor deu? Será se nós conseguimos isso? Temos que refletir nisso, porque senão nós seremos como um homem que se olha no espelho e sempre, constantemente, vai até ele para ver sua imagem, porque é logo esquecido. Então, será se, quando chegar no próximo domingo, será se vocês vão se lembrar? Domingo passado, o irmão Tauan pregou sobre vivendo a palavra. Será se a gente vai lembrar isso daí? Será se no outro domingo, a gente vai lembrar da pregação passada? E não só lembrar, pôr em prática isso. Porque, como eu falei, o pregador que está aqui em cima desse púlpito é um instrumento da palavra de Deus, é um instrumento de Deus para pregoar a sua palavra, para falar o que ele tem para falar ao seu povo, à sua igreja. Versículo 25. Mas aquele que considera atentamente a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso e praticante,
esse será bem-aventurado no que se realizar. Vamos observar aqui um outro aspecto. A pessoa cujos olhos e o coração estão abertos para Deus, diz com a sua prática, encurvar-se para o olhar dentro da lei de Deus, né? Aquela pessoa que pratica o que Deus fala, que pratica o que a lei de Deus diz, é como aquele homem que se encurva naquele espelho e observa seu reflexo. Mas aquele homem que busca praticá-la e escutar a palavra de Deus atenciosamente, é como se ela encurvasse para quem? Para a lei de Deus. Você vai ter essa comparação entre aquele homem que se esquece, sempre vai buscar a sua imagem, e você vai ter a comparação da agora, no versículo 25, daquele homem que é praticante, e ele encurva-se para a lei perfeita de Deus. A diferença está em que, enquanto um olha para dentro da lei de Deus e não se retira e não vai se retirar dela, como faz a outra pessoa que se lança rápido no espelho e sempre vai ter que voltar constantemente, porque ela já logo se esquece. Ela continua a olhar atentamente dentro da palavra de Deus, meditando nela e colocando diariamente a sua prática, em prática. Tiago, ele lança mão de um sinônimo da palavra de Deus, né? Ele vai chamar a lei perfeita. Vamos abrir em Salmo, capítulo 19. Versículos 7 e 11. Salmo capítulo 19, versículos 7 e 11. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá soberania aos simples. 11. Além disso, por ele se admoesta o teu servo e os guarda a grande recompensa. Esse Salmo 19... Tiago, ele dá essa referência à lei perfeita de Deus, não é? O adjetivo, né, descrito perfeito tem um significado bem absoluto e não relativo. Quando, por exemplo, quando Jesus diz lá em Mateus 5,48, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Ele usa o adjetivo em primeiro lugar, de um sentido relativo para dar para o homem, e depois um sentido absoluto para o Pai Celeste, que é para Deus. As leis feitas e cumpridas pelo homem são temporárias e condicionadas pela cultura, de linguagem e localização, irmãos. Em contraste, a lei de Deus é permanente e imutável. Ela se aplica a todos em qualquer tempo, em qualquer situação. Ela é perfeita. É como eu costumo dizer, o ser humano muda. O ser humano muda? Muda. Com o passar dos anos, o ser humano muda. Ele está em constante mudança. A sociedade, ela muda? Também muda, porque ela é feita de pessoas que também mudam. E o que é que nunca vai mudar? Sempre vai ser a mesma coisa ontem e hoje e amanhã. A lei de Deus, ela sempre vai ser perfeita. A lei de Deus pode passar, e já passou, milênios e milênios e milênios e milênios. E a lei de Deus é a mesma. Mas sempre há o homem pecador que se vai distanciar dela e vai alterá-la para se encaixar naquele momento,
para se encaixar naquela época e até mesmo na nossa época. Pessoas utilizam textos bíblicos para a ordenação feminina, textos bíblicos para o casamento homossexual. Vemos nessa eleição para apoiar partidos comunistas. Sempre você vai ver pessoas utilizando a palavra de Deus, que é perfeita, para aquele momento, desvirtuando da sua mensagem original. E a palavra de Deus, como a palavra de Deus mesmo, como ela mesma fala, lei perfeita, ela sempre vai ser a mesma ontem, hoje e amanhã. Porque a lei de Deus, ela é perfeita, irmãos. Porque a lei de Deus, ela dá liberdade. Só ela deixa o homem verdadeiramente livre. Isto é, a lei de Deus, por meio de Jesus Cristo, liberta o homem da escravidão do pecado e do egoísmo. Como tem lá em João 8,36. Se, pois, o Filho vos liberta, verdadeiramente sereis livres. Vamos abrir bem, irmãos, em Romanos, capítulo 8, versículos 2 e 15. Para demonstrar como, pela lei perfeita, nós somos livres para fazermos o quê? Não o que nós quisermos, mas para fazer o que Deus quer que nós façamos. Porque sim, a lei perfeita de Deus, se Ele tem imputado isso em nós nunca faremos aquilo que Deus quer. Vamos ler aí em Romanos, capítulo 8, versículos 2 e 15. Porque a lei do Espírito da vida, e em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Versículo 15. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Oba Pai. Vamos abrir agora em Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Versículo 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém, não useis da liberdade para ocasionar a carne, sede antes servos uns dos outros, pelo amor. Então, irmãos, nós vemos que dentro dos limites da lei de Deus, o homem é livre, pois vive num ambiente em que Deus lhe designou. Quando ele ultrapassa esses limites, torna-se escravo do pecado. Enquanto obedecer à lei, é livre. Porque nós temos que ter essa ideia, todo cristão tem que ter essa ideia, de que nós somos escravos do pecado. Mas a partir do momento em que Deus toca seu coração, Ele regenera seu ser, Ele regenera seu coração, você não é mais escravo de si mesmo, você não é mais escravo do pecado, você está livre, não para fazer o que você quer, porque você já fazia antes, praticando todos os pecados do mundo, mas para fazer agora o quê? Para poder praticar a lei de Deus, a lei perfeita de Deus. Por isso a lei de Deus é perfeita, ela nos dá liberdade, porque agora, quando Deus tocou nosso coração, nós somos regenerados, possamos e podemos fazer tudo aquilo que Deus quer que nós façamos, praticá-la. E nós deixamos de ser livres quando nós estamos amarrados no pecado. E chegando ao fim, irmãos, aquele que continuar a olhar para a lei, dentro da lei perfeita, e a obedecer, você será abençoado. Porque nós sabemos que o mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos, como diz lá em Salmo 19, 8. Vamos abrir em Salmo 119.
Salmo 119. Versículos de 1 a 3. Salmo 119, versículo de 1 a 3. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, os que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam suas prescrições e buscam de todo o coração. 3. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Essa lei, a lei de Deus, ela contrasta com a felicidade no seu trabalho, na sua família e no nosso Senhor. Ela sabe que a bênção de Deus está sobre tudo o que a gente faz, como diz lá em João capítulo 13, 17. Então, irmãos, essa mensagem de Tiago, ela nos diz que devemos ser praticantes da palavra, não só ouvintes. Nós devemos sempre estar atentos à lei do Senhor, à lei perfeita do Senhor. Porque não adianta nada nós sermos mero ouvintes, não adianta nada nós estarmos somente aqui no banco da igreja, escutando a pregação, participando de estudos. Nós, se não tiver obediência e prática da palavra, nós estamos enganando a nós mesmos. Nós estamos enganando a nós mesmos. Esse é um dos principais pontos da fé do cristianismo, em que ele requer algo de você. Mas como eu falei no início, a nossa fé não é pelo que a gente faz, não é pelo que a gente faz. O que a gente faz é só uma consequência de algo que foi trabalhado no nosso coração, que é a fé. Antes da fundação do mundo, Deus, ele tocou no nosso coração. E a partir disso, dele ter regenerado o nosso ser, ele ter nos chamado, nós podemos praticar tudo aquilo, ter a liberdade de praticar a sua lei. Então, vamos ser praticantes da palavra, vamos não ser somente aquele homem que contempla a sua imagem no espelho e que logo se esquece. Não vamos ser aquelas pessoas que vêm durante o culto, saia pelaquela porta e logo se esquece do que escutou esta noite, todos os domingos solenes, todas as EBDs, mas sejamos aquele homem que se encurva para a lei perfeita de Deus e nela se fixa os olhos, se fixa a mente. Vamos ter essa ideia, irmãos. Vamos ficar em pé? Vamos encerrar esse culto. Vamos orar. Senhor Deus, Pai amado Todo-Poderoso, Senhor Jesus, Deus de toda a honra, toda a glória, todo o louvor, meu Pai. Senhor Deus, obrigado, Senhor Jesus, por esta noite, Senhor Jesus, ter falado em nossos corações, ter aberto nossas mentes, ter nos exortado, Senhor Jesus, que devemos ser praticantes, não somente ouvintes da Tua palavra, Senhor Deus. Senhor Deus, que o Senhor venha, Senhor Jesus, nos dar uma boa semana, Senhor Deus, que o Senhor venha nos dar, Senhor Jesus, uma boa semana que se começa hoje, meu Pai, e que o Senhor venha, Senhor Jesus, a botar todas essas verdades em nossos corações, e que esse culto não termine aqui, mas seja um culto que não termine, que prossiga esse culto durante a semana, em nossa escola, em nossas universidades, nosso trabalho, nossa casa, nosso lar, onde quer que nós formos, sermos praticantes da Tua palavra, tudo aquilo que nós cremos, né, venhamos a pôr em prática, Senhor Deus. Eu te peço em nome de Senhor Jesus, amém. Agora a palavra está com o dirigente da noite. Que os irmãos possam ter uma boa semana debaixo da santa mão do nosso Senhor Jesus Cristo, e o culto está encerrado neste momento.